Graça e paz, estamos no capítulo de número 30 e talvez seja para mim um dos capítulos mais importantes da Bíblia, um dos mais difíceis de entender, de pregar. E eu não estou aqui na posição de nenhum sábio que sabe tudo, eu estou aqui na posição de um estudioso que ama aprender. Esse capítulo é um capítulo de acesso somente para sábios e eu tentei da melhor maneira entender esse capítulo. Isso aqui é fruto de parar, de pensar, de ler uma vez, duas, três. Como tem já muitas vezes lido o livro de Provérbios, eu quero dizer para você que esse aqui é o capítulo de quem medita. Salmo 1, versículo 2 diz que antes o homem de Deus deve ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Esse texto de Agur é um texto de um filósofo, de um teólogo, é um texto de um pensador. Esse é um texto de alguém que amava aprender, de que era um estudioso, de que era alguém que meditava na vida. Esse é um texto aqui de alguém deveras equilibrado. Quem medita, ele cuida da mente, ele cuida das suas ações, ele cuida das suas intenções. Como esse aqui é o penúltimo capítulo do livro, vamos lá ele tentando entender. Primeiramente, filosoficamente, ele vai dizer o seguinte, versículo 2, ele dá uma lição de humildade, ele diz, na verdade, eu sou o mais bruto do que todos, não é ninguém mais bruto do que eu não tenho entendimento. E é engraçado que a palavra entendimento em Provérbios é diferente de conhecimento. Conhecimento é conhecer a pedra, é saber que é ouro. Entendimento é saber quanto vale, é saber lapidar, é saber valorizar e avaliar. E Agur diz aqui que não tem entendimento, não tem capacidade de dar valor à sabedoria. Aí versículo 3 ele diz, nem aprendi a sabedoria e nem tenho conhecimento daquilo que é santo. Aquilo que é separado também eu não sei. Eu não tenho nem entendimento e nem conhecimento. Ele diz assim, quem foi que subiu ao céu e que desceu e encerrou os ventos nos seus punhos? Quem foi que amarrou as águas na sua roupa? Quer dizer, quem botou limite nas coisas? Quem estabeleceu as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que alguém o sabe. Aí ele diz, verso 5, toda a palavra de Deus é pura e é escudo para os que nele confiam. E ele vai dizer exatamente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ninguém acrescente, ninguém diminui, ninguém aumenta. Toda a escritura é perfeita para avaliar, para ministrar, para corrigir em justiça e em juízo a minha e a sua vida. E ele diz aqui que duas coisas ele pede a Deus. E que Deus não negue para ele antes que ele morra. Que afaste dele a vaidade e a palavra mentirosa, que ele não seja nem vaidoso, nem mentiroso, que não dê a ele nem a pobreza e nem a porção dobrada, que não deixe ele ser alguém sem dinheiro e nem com muito, para que porventura farto ele não negue a Deus e que não seja tão pobre que ele não venha a falar mal do nome de Deus. Ele vem falando que há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe, que não honra os mandamentos de honrar a pai e mãe. Ele diz no versículo 13, quando ele termina de falar sobre essa paternidade que existe hoje em dia, ele fala que é uma geração cujos olhos são altivos, quer dizer, são soberbos, e cujas pálpebras só conseguem olhar para cima. E aí então ele entra no nível da filosofia, e ele diz, há uma geração cujos dentes são como espada e cujos queixos são como faca. E essa palavra da boca, ela está muito ligada à sabedoria, à nossa capacidade de falar, à nossa capacidade de verbalizar, à nossa capacidade de exercermos o verbo vivo sobre a terra. Aí diz o versículo 15 e 16, ele traz uma palavra que na minha visão é sobre a ganância. Ele diz, a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Essas três coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem basta. Quer dizer, essas coisas têm uma ganância que não se farta nunca. Então,
Quais são essas coisas? Primeiro, a sepultura. Segundo, a madre estéril. Terceiro, a terra que não se farta de água e que todas elas juntas nunca dizem basta. A sepultura, todo cemitério se expande, se expande, se expande, você nunca viu o cemitério falindo. A morte está aí. O último inimigo a morrer é a morte. Só em Jesus que tragada foi a morte e outorgada foi a vitória por meio dele. A madre estéril é aquela mulher que tenta, faz inseminação, ela faz de tudo, mas quando algo sadio bate no seu útero, nada ali para. E ela pode colocar quantos óvulos ela quiser no organismo dela, mas ela jamais vai conseguir gerar alguma coisa. A terra que não se farta de água é aquela terra que você vai descendo água sobre ela e nunca tem o bastante. E há pessoas que são assim também, são como esponja, vão se fartando e ficam pesadas na vida. Mas nunca, jamais elas se fartam. Depois o versículo 17 diz que os olhos que zombam do pai o desprezam, mas a obediência da mãe são como corvos do ribeiro que arrancarão seus pintões da águia e o comerão. Então, esse tipo de gente que é ganancioso, eles retêm, e eles nunca têm nada. Eu me lembro do meu avô nesse momento que ele dizia, um dito popular que dizia o seguinte, fogo de morro acima, água de morro abaixo e mulher quando quer dar ninguém segura. Exatamente o vazio que as pessoas têm é do tamanho do imortal, é do tamanho do infinito. Quando você vê alguém que não se sacia com nada, como o glutão, como o ladrão, como esses políticos que roubam e não conseguem ter nada. São pessoas que a ganância lhes tomou a alma e que eles têm um vazio no coração do tamanho de Jesus, que é infinito. Versículo 18 diz que há 3 coisas que maravilham e a 4ª eu não conheço. Olha que lindo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. E são 4 coisas aqui que parecem não ter conexão nada uma com a outra. Mas o que está se falando aqui é exatamente de domínio, é exatamente de controle. E falamos sobre o insensato, sobre o tolo e sobre o desequilibrado. E aqui vem Agur e nos coloca 4 áreas da vida, 4 coisas que nos maravilham e que a gente, sem parar e sem meditar, a gente nunca vai chegar a conhecer. Por exemplo, como é que a águia voa? A águia, na hora da tempestade, ela não voa no meio da tempestade. A águia, ela sempre usa a tempestade para que ela possa ir mais alto. Nenhum avião, nenhuma espaçonave, nenhuma ave voa a favor do vento. Você sabia que o avião sempre decola contrário ao vento? Ele vai para o sul se o vento estiver para o norte. E é o peso contrário que vai jogá-lo para o alto. A águia aproveita o vento contrário e ela sempre nada acima dos problemas. Eu queria te ensinar uma coisa. Quando você quiser vencer na vida, não fique atolado no meio dos seus problemas. Olhe de cima para baixo. A sua visão precisa ser ultra circunstancial. A águia consegue enxergar a 80 km e descendo ela chega a mais de 400 km em linha reta, focada. E quando ela dá o seu voo, que ela vai dar o seu bote, ela olha focada para aquilo que ela tem que fazer. Comece a olhar para onde que você precisa olhar. Comece a voar acima, então, das nuvens e dos problemas da sua vida. A segunda coisa que tem aqui é sobre a cobra na penha. E eu parava e pensava, o que é penha? Penha aqui é pedra. Por exemplo, aqui no estado tem o convento chamado da Penha, é da Pedra Grande. Há cobras que vão se rastejando e vão se mexendo até que elas cheguem nos lugares mais altos. A cobra nos ensina 2 coisas, você ser simples como a pomba e ser prudente como a serpente. Simples como a pomba e prudente como a serpente é também saber usar a sua boca, a sua palavra. A cobra ela não pula para o seu alvo, para o seu objeto. A cobra ela para, ela mede, ela observa, ela planeja, ela faz todo o seu planejamento, ela se envolve através de si mesma, prepara o seu bote e quando ela olha para o seu alvo, ela vai atrás para depois ela ir à frente. A cobra, para subir no alto da penha, ela precisa mesmo voltar os seus olhos para o alto.
ela consegue andar em lugares altos, enquanto muitos de nós estamos andando por lugares baixos. Segunda lição: prepare, planeje, seja simples como a pomba que bate asa e corre, e seja prudente como a serpente. Esse versículo também fala sobre o caminho do navio no meio do mar. E eu falava, o que tem o caminho no meio do mar com a águia e com a cobra? Nenhum navio pode ir para o meio do mar se ele não tiver uma bússola ou um mapa de viagem. Na sua vida e na sua caminhada, de repente, sabedoria é a arte de saber destino. Qual o propósito da sua vida? Para onde você está indo? Para onde você está caminhando? O Brasil foi descoberto exatamente porque os navios no passado, eles não iam para o horizonte, eles sempre serpenteavam, andavam à margem dos mares, porque as pessoas não tinham carta náutica e tampouco se aventuraram a cortar o mar. Uma coisa eu quero dizer para você: você quer ir mais longe, meu filho? Mantenha o teu destino, fique conectado ao céu. Hoje em dia nós temos o Waze, nós temos o Google Maps, a gente tem, conforme a gente viajar por aí, conectado à internet, sabendo o nosso rumo e nosso destino. Mas para que você possa achar o rumo do céu, você precisa de um manual chamado Bíblia Sagrada. Assim como o navio precisa de uma direção, a sua vida tem um manual escrito, e é a palavra de Deus. Voltando para o texto, quando começa o texto aqui, Agur diz que toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que neles confiam. Seja como o navio, ande por uma carta náutica. O navio é dirigido por um pequeno leme. Olhe para esse grande detalhe, que é a palavra de Deus. Em quarto lugar, o texto diz que o caminho do homem com uma virgem. Caramba, o que tem isso a ver a águia? O que tem a ver o navio? O que tem a ver a serpente com uma virgem? E eu parei e eu fiquei pensando, exatamente o homem com uma virgem é quando se fala em casamento, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como que um homem vai andar junto com uma mulher se não estiver de acordo? Eu tenho uma ovelha chamada Júlia, ela está conhecendo um rapaz. E qual é a necessidade que ela tem? De entrar em concordância, de conhecer, de saber o gosto de um, o gosto de outro, o gosto daqui, o gosto de acolá, entendeu? E quando a gente desgosta, quando a gente não anda em concordância, é quando um quer ir para o norte, outro quer para o sul, um gosta de jiló, o outro detesta jiló, mas aí um faz jiló para o outro comer. Então o caminho de um homem com uma virgem também tem uma coisa que tem que ser muito importante. Por que o texto aqui não diz o caminho de um homem com uma mulher? Porque é diferente andar com uma virgem do que andar com uma mulher. Andar com uma virgem, mantendo virgem, tem que ter muito domínio próprio. Não é para qualquer um. Tem que ter de acordo, tem que ter domínio próprio e concordância entre os dois. De novo, fogo de morro acima, água de morro abaixo. E mulher, quando quer fazer, ela não vai manter virgem. De novo, o texto bíblico nos chama para pensarmos nisso também. Versículo 20 diz que tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a boca, ela diz, eu não cometi maldade alguma. De novo, descontrole. Versículo 21 diz que 3 coisas se alvoroçam na terra e a quarta não se podem suportar. O servo quando reina. Coisa triste é quando o servo vira rei e ele não tem uma coisa chamada humildade. O tema aqui é humildade. Quando o servo vira rei, e pelo tolo, quando está farto de pão. Pela mulher, a mulher iracunda ou aborrecida, quando se casa. E pela serva, quando fica herdeiro de sua senhora. Então, o que seria isso? São pessoas que são colocadas em lugar de honra que ainda não merecem. É o servo que vai virar rei, é o homem simples que vira rei de uma coisa para outra. Olha, quando o poder é colocado na vida de alguém, a gente descobre quem ela é. Você quer conhecer alguém, põe dinheiro na mão dela, põe poder na mão dela. E uma pergunta que eu te faço, você que me ouve agora, você já aprendeu a lidar com dinheiro? Você já aprendeu a lidar com fartura? Você já aprendeu a lidar com poder? Uma coisa é você não ter dinheiro, outra coisa é você ter muito dinheiro. A gente tem aprendido muito sobre Jabes, e Jabes pede o seguinte, que eu seja muito abençoado, mas que a tua mão seja comigo e que eu não caia. Peça ao Senhor Deus
para que você não precise fazer a oração de Agur, que você não quer ter muito nem ter pouco, mas nesse equilíbrio que Deus te der, tudo que tiver às mãos, honre ao Senhor Deus. Saiba que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A mulher iracunda, ela não sabe ser senhora da sua ex-senhora. O homem que foi servo, ele não sabe servir ao seu antigo rei. Então, cuidado quando você é colocado em posição de honra. Está terminando, e o versículo 24 diz: essas 4 coisas pequenas da terra são mais sábias e providas de sabedoria do que muita gente. Primeiro, a formiga. A formiga, ela é pequena. E eu quero falar agora sobre detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Detalhes fazem diferença entre o bom ou muito bom e o excelente. Existe somente uma coisa: detalhes. A formiga sabe o lugar dela. A formiga sabe trabalhar em unidade. A segunda coisa que está aqui é que ela sabe preparar no verão para que ela possa ter comida no inverno. A formiga planeja em unidade. Os coelhos ou os arganazes são um povo, são sem loucura, mas contudo eles fazem uma grande coisa: eles fazem a casa na rocha. Onde você tem construído os seus sonhos? Onde você tem construído a sua casa? Onde você tem colocado os seus fundamentos? Sua casa tem sido casa na areia ou casa na rocha? Em terceiro lugar estão os gafanhotos. Eles não têm rei, contudo saem em bando e se repartem. O segredo aqui é trabalhar em equipe. Este é o grande detalhe. Se você não sabe usar o seu pequeno para que você possa trabalhar em equipe, entendeu? Entenda a alegria de trabalhar em equipe. Se você não sabe trabalhar em equipe, você jamais vai gerar sinergia. Sinergia é a capacidade de juntar pequenas forças para que possam fazer grandes trabalhos. O gafanhoto tem o poder de trabalhar em equipe e de gerar sinergia. A aranha, e até em alguns textos aqui também diz a lagartixa que vive nas nossas casas, ela consegue viver nos palácios do rei. Eu aprendi um ditado que diz o seguinte: é melhor ser um tolo no meio dos sábios do que ser um sábio no meio de um monte de gente tola. Não adianta você me falar que você é um sábio se você é rodeado de gente tola. Você é fruto do meio. E para que você vai ser sábio no meio de um montão de gente tola? Só se for para você ir lá e dar a sua sabedoria. Mas se você não quer se juntar com os bons, jamais você será um bom. Seja humilde para aprender. Sente-se com pessoas maiores do que você. Tem um ditado para quem frequentou o boteco como eu que diz o seguinte: quando você bate num tolo, você não tem honra nenhuma. Quando você apanha no tolo de um bêbado, quando você bate num bêbado, você não tem honra nenhuma. Quando você apanha de um bêbado, você tem uma desonra dobrada. Então, quando você se junta com pessoas que são melhores do que você, você vai ser levado para um outro nível. Quando você desce para o nível abaixo, você vai botar o seu pé na lama e vai andar no meio dos caídos. Há 4 coisas ainda que a gente tem que terminar. Há 3 que têm um bom andar e o 4º passeia muito bem. O leão é mais forte entre os animais, porque a ninguém ele corre atrás. O leão anda como rei, ele tem postura de rei, visão de rei, olhar de rei, e quando ele sai para o ataque, ele luta como um guerreiro. Segundo deles, depois do leão, é o cavalo de guerra. Como é lindo ver um manga larga marchador marchando. O cavalo de guerra, inclusive o cavalo branco, é o símbolo de Jesus voltando para reinar sobre a sua igreja, que ele vem montado no cavalo branco. O cavalo é símbolo de instrumento de guerra. Você tem aprendido a guerrear e usar suas ferramentas de guerra. Ele bem cingido pelos lombos. Terceiro é o bode, que com a sua imponência de rei, ninguém pode resistir quando ele luta contra o seu oponente. Versículo 32 diz que se obraste loucamente, elevando-te e se imaginastes o mal, põe a tua mão à boca e não fale o que é mal. Agur nos dá ainda a última lição desse capítulo 33. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Quando você é apertado, qual é a sua decisão? Você sabe ser pressionado, você sabe passar por prova, você tem sido aprovado. Eu espero que você possa pensar,
refletir. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti e que o Senhor te faça viver novos tempos, trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Cuidado com a sua mente, antes que você possa ter prazer na lei do Senhor e nela viver de dia e de noite. Graça e paz. Deus te abençoe.